para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor Jesus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios ao livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determinou o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igrejas e os Dons, escolhendo um número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome que você é membro da Igreja dos Dons. E diga de qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajuda espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, com os prêmios somados mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo mundo podem ter acesso através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil.
E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui, gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 14, para assim todos os dias você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso para a sua meditação, que é a verdadeira palavra revelada. Seja parte dos escolhidos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas e os Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vindo, Finéias, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo também, Anderson. Gratidão pela presença de todos vocês. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça ou a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva a vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vou dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos. Antes de eu iniciar o sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. E receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar.
e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhidos de número 2, vamos ao livro para esse escolhido. Seja você também parte desse rebanho. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos, que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Provérbios capítulo 24, para os escolhidos de número 2, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Provérbios capítulo 24 contém 34 versículos, mas provérbios do sábio. Também estes são provérbios do sábio, mostrar a parcialidade ao julgar não é bom. O que disser ao ímpio, tu justo és. Será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Para os que repreendem, porém, haverá satisfação, e sobre eles virá abundante bênção. Como beijo nos lábios é uma resposta honesta, termina os teus trabalhos de fora, apronta os teus campos, e depois disso edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem use os seus lábios para enganar. Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei cada um segundo a sua obra. Passarei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem entendimento. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10, seja você também parte desse rebanho. E o livro 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Para os escolhidos de número 10. E o capítulo 10 contém 33 versículos. A liberdade santa. Ou provocaremos o ciúme do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado sem perguntar nada por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo, o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência.
Se contudo alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Glórias ao Senhor Deus, escolhido de número 7. Vamos ao livro, sejam todos muito bem-vindos. Números com 36 capítulos. Capítulo 28, para os escolhidos de número 7. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Números, capítulo 28, para os escolhidos de número 7. Números capítulo 28, contém 31 versículos. A Páscoa, no primeiro mês, ao 14 dia do mês, é a Páscoa do Senhor. Ao 15 dia do mesmo mês, haverá festa por 7 dias, se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não fareis nenhum trabalho servil, trareis oferta queimada em holocaustos ao Senhor. 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. A sua oferta de cereais será de flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3/10 de 1 efá para um novilho e 2/10 para um carneiro. Oferecereis 1/10 para cada um dos 7 cordeiros e um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação de vós. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 9, vamos ao livro. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Para os escolhidos de número 9, o capítulo 2 contém 20 versículos. O ministério de Paulo em Tessalônica. Vós mesmos sabeis, irmãos, que a vossa estada entre vós não foi vã. Havendo primeiro padecido e sido ultrajado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Senhor Deus para vos falar o evangelho do Senhor Deus, em meio à grande luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de pureza, nem é feita com a intenção de enganá-los. Pelo contrário, como fomos aprovados pelo Senhor Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas ao Senhor Deus, que prova o nosso coração. Como bem sabeis, nunca usamos de palavras bajuladoras, nem de intuitos gananciosos. O Senhor Deus é testemunha, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Glórias ao Senhor Deus. 13, escolhidos de número 13, vamos ao livro. Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 12, Êxodo, capítulo 12, para os escolhidos de número 13. Vamos à oração.
A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito maligno, de todo ser do mal, que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do teu ministério e dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor. E estão inscritos em todas as tuas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Êxodo capítulo 12. Para os escolhidos de número 13. Capítulo 12 do livro de Êxodo contém 51 versículos. A Páscoa, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós o guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembléia da congregação de Israel matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhido de número 6, seja você também parte dos escolhidos, escolhendo o seu número de 1 a 14. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 6. Para os escolhidos de número 6, o livro é o Cantares, capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Cantares contém 13 versículos. Cantares capítulo 6. Para onde for o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Que direção tomou o teu amado e buscaremos contigo? Meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo para alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou o meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios, formosa és, amada minha, com Tirsa, adorável como Jerusalém, imponente como um exército, como bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, eles me perturbam, o teu cabelo é como o rebanho das cabras, que pastam em Gileade. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos, nenhuma estéril há entre elas. Como um pedaço de romance são as tuas faces por detrás do teu véu. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 4. Vamos aos escolhidos de número 4. Amós com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 1. Amós, capítulo 1, para os escolhidos de número 4. Vamos à oração. A oração é a oração 4.
Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda opressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a Tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Amós, capítulo 1, que contém 15 versículos. Juízos contra os vizinhos de Israel. Palavra de Amós, que estava entre os líderes de Tecoa, sobre o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. 2 anos antes do terremoto, disse ele: o Senhor brama de Sião e de Jerusalém dá a sua voz, as pastagens dos pastores lamentam, seca o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por quatro não retirarei o castigo, porque trilham a Gileade com trilhos de ferro. Porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, exterminarei o morador do vale de Avém, e o que tem o cetro de Betem-Éden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregar a Edom. Porei fogo ao muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Escolhidos de número 8. Antes de eu dar continuidade ao sorteio para os escolhidos de número 8, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações.
e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio, vamos ao livro. O livro é o livro de 2 João, com um capítulo, para os escolhidos de número 8. O capítulo do livro de 2 João contém 13 versículos. O presbítero, a senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós, para sempre estará conosco, graça e paz, misericórdia da parte do Senhor Deus, Pai, do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, senão que tivemos desde o princípio que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, tal o enganador e o anticristo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 11. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 9, para os escolhidos de número 11. Mas antes vamos para uma oração. A oração é a oração de número 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Hebreus capítulo 9, para os escolhidos de número 11. O capítulo 9 do livro de Hebreus contém 28 versículos. Culto no tabernáculo terrestre. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo, na parte da frente estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, e esse se chama o santo lugar. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços.
No segundo, porém, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Escolhidos de número 12, vamos ao livro. Isaías, com 66 capítulos. Isaías 61. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, vamos ao capítulo. Capítulo 61 do livro de Isaías contém 11 versículos. O ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muitos devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. E vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Senhor Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos glorificarei. Em lugar da sua vergonha terão dupla honra, em lugar da humilhação exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Escolhidos de número 14, vamos ao livro. Levítico com 27 capítulos, vamos à oração. A oração é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Levítico, vamos ao capítulo do livro de Levítico. Capítulo 23, para os escolhidos de número 14. Capítulo 23, que contém 44 versículos. A Páscoa. Não, capítulo 23, perdão. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhe as festas do Senhor, que proclamareis como santas convocações são esta. 6 dias o sábado, 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso.
Dia de santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas casas. A Páscoa, estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamarei no seu tempo determinado. No primeiro mês, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento, a festa do Senhor. Durante 7 dias comereis pão sem fermento. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Glórias ao Senhor Deus. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Que contém 15 versículos, chamado a reconstrução do templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas, bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi aos montes, trazei madeira e edificai a casa para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Escolhidos de número 5. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para os escolhidos de número 5, eu irei ler mais um desafio. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações são mentiras. Que uma só das 7 é mentira. Para receber 200 milhões de reais em dinheiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Quarta, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas. E receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões. Vamos ao livro. Para os escolhidos de número 5, o livro é o livro de Jó. Vamos ao capítulo. Capítulo 15. Jó, capítulo 15, para os escolhidos de número 5. Jó, capítulo 15. Vamos à oração. Sejam todos muito bem-vindos. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, sejam todos livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Jó, capítulo 15.
Jó capítulo 15, contém 35 versículos. Ele faz. Então, ele faz, o temanita respondeu, dará ao sábio em resposta noções vazias, ou encherá o seu ventre de vento oriental. Arguirá com palavras que de nada servem, com razão que não tem valor. Tu, porém, até destróis a reverência e impedes a devoção ao Senhor Deus. O teu pecado ensina a tua boca, adotas a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu o primeiro homem que nasceu? Foste criado antes dos outeiros? Escolhidos de número 1. Vamos ao livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Antes de eu sortear o capítulo do livro de Deuteronômio, eu irei ler mais um desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba milhões de reais em dinheiro, 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 13, Deuteronômio, capítulo 13. O capítulo 13 contém 18 versículos. Precauções contra a idolatria. Quando um profeta ou o capítulo 13 contém 18 versículos para os escolhidos de número 1, Deuteronômio capítulo 13. Precauções contra a idolatria. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se o amais de todo vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis os seus mandamentos, guardareis a sua voz, ouvireis a ele, servireis e a ele vos achegareis. Aquele profeta ou sonhador será morto porque falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou do Egito e vos resgatou da terra da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andardes nele. Assim tirareis o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu regaço, ou o teu amigo mais íntimo te incitar em segredo, dizendo, vamos, sirvamos a outros deuses, os quais não conheceste, nem tu, nem teus pais, entre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de um ao outro extremo da terra. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14. Eu vou fazer um sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus
falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos, de todos vocês que escolherem também o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou lendo os avisos. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades. Terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegarão, junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia para todos vocês de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Todos vocês que querem, atenção para todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives nos finais de semana. Pois das 5 lives da semana que são transmitidas durante a semana, são sorteadas quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de segunda a sexta. E dessa maneira o Senhor Deus pode falar grandemente ao seu coração e testificar uma palavra ao seu coração. Vamos ao sorteio. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. 14, você que mentalizou 14, Provérbios capítulo 24, é onde você vai meditar no dia de hoje. Você que mentalizou o número 13, vai meditar no livro de 1 Coríntios capítulo 10. Você que mentalizou e escolheu o número 6, vai meditar no livro de Números capítulo 28. Você que mentalizou e escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o número 8, vai meditar no livro de Êxodo capítulo 12. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou e escolheu o número 7, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 6. Você que mentalizou e escolheu o número 5, vai meditar no livro de Amós, capítulo 1. Você que chegou agora, pode mentalizar seu número de 1 a 14, que logo após eu vou repetir os números que foram sorteados. Não se preocupe se você não pegar o seu número. Você mentaliza o número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento através da verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você que mentalizou de 1 a 14, mentalizou o número 1, vai meditar no livro de 2 João. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 61. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 9, vai meditar no livro de Jó, capítulo 15. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 13.
Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 13. Glórias ao Senhor Deus. E antes de eu repetir os sorteios, eu irei apresentar para vocês mais uma denúncia que os canais e as igrejas virtuais estão apresentando. Que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44.
2 Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 14, Provérbios 24, o 13, 1 Coríntios 10, o 6, Números 28, o 3, 1 Tessalonicenses 2, o 8, Êxodo 12, o 7, Cantares 6, o 5, Amós 1, o 1, 2 João, o 12, Hebreus 9, o 11, Isaías 61, o 4, Levítico 23, o 10, Ageu 1, o 9, Jó capítulo 15, o 2, Deuteronômio capítulo 13. Atenção para você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus confesso e reconheço o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, eu vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção dos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG1 318 37 300 e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber orações, revelações, ministrações das Escrituras Sagradas. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Dinamarca, da Índia, dos Estados Unidos, de Portugal e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.